Boa noite, vamos começar. A gente está usando o microfone, não porque talvez não faz falta, mas porque a gente está gravando. Talvez daria para as próximas, mas acho que vale a pena. Então, primeiro a gente quer agradecer muito para quem veio de longe, para quem pegou o ônibus, veio de carro, nesses momentos de trânsito e de loucura. E agradecer estar aqui. A gente está muito grato pela generosidade de vocês quatro, desses autores compartilharem, nos permitirmos usar esse espaço para começar esse debate, começar as discussões, as apresentações do livro. Novamente, muito agradecidas e todo mundo por estar aqui nesse espaço. E a gente está, talvez esse pode ser um dos primeiros eventos sobre arquitetura aqui dentro do INSPER, através do Laboratório Arquitetura de Cidades. Pode ser também o primeiro de muitas conversas também com a FAO, com a USP. A gente também honra muito, obviamente, o trabalho de vocês, especialmente o interesse em diversidades e na discussão sobre não apenas São Paulo, mas também América Latina, que é um dos pontos também de interesse desse laboratório. E a gente sabe, novamente, os dias que a gente está vivendo, em termos de serem dias de pré-natal, mas achamos que abrir essa brecha nesses dias antes do fim do ano é importante, não por acaso, não? É o centenário da Semana de Arte Moderno, é também o 50 aniversário do falecimento do Gregory, então achamos que era relevante, e especialmente porque o livro saiu do forno, recentemente, então é bem relevante. E também pela contribuição evidente, mas talvez nem tão evidente, acho que isso a gente vai conversar bastante, do arquiteto, não apenas para a arquitetura modernista na cidade, no Brasil, mas também para a conversa entre a sua obra e a personagem na discussão sobre a cidade. Realmente foi o tema que nos compete principalmente. E, obviamente, não vou falar muito, acho que vocês são os responsáveis aqui, os culpados, porque a gente normalmente está aqui, vocês vão compartilhar conosco qual a lógica, qual o raciocínio por trás dos textos, da seleção das imagens. E vou apresentar vocês para não atrapalhar a sua conversa, e depois a Silvia vai ajudar a gente a moderar algumas das perguntas e da discussão, especialmente porque é a principal coordenadora, é a coordenadora, e nesse caso também a principal Estela aqui, é responsável pelo trabalho. Vou começar a apresentar a Maria. Então, Maria Cecília Luciano dos Santos é professora titular da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, da FAO, da Universidade de São Paulo, da USP, e é autora do livro Móvel Moderno no Brasil. O Carlos Eduardo Machachik, arquiteto também pela USP, com pós-graduação em História e Teoria da Arquitetura, na Architectural Association, em Londres, e atua na área de projetos de arquitetura e construção civil. O Ivo, professor do Departamento de História de Arquitetura, Estética do Projeto, também da FAO, da USP, e desenvolve estudos sobre arquitetura moderna contemporânea no Brasil e América Latina em diversos grupos de pesquisa. E a Silvia Segal, arquiteta, se dedica à curadoria de exposições nas áreas de design e arquitetura, com foco no modernismo brasileiro. Foi co-curadora da ocupação Gregory Machachik no Itaú Cultural, em 2019, e organizadora e curadora da exposição A Casa Santa Cruz, em 2019. E antes de passar o microfone para você, Silvia, a gente estava querendo, antes de vocês se aprofundarem nas suas ideias e as perguntas que vocês talvez se fizeram no momento de desenvolver os textos para o livro, a gente estava querendo saber qual a história do livro, qual a relevância do livro nesse momento.
nesse momento de agora. Bom, boa noite. Queria primeiro agradecer a BEI por abraçar esse projeto, fiquei muito feliz. Agradecer aos participantes do livro que enriqueceram tanto, arquiteto Carlos, Maria Cecília, Ivo. Também quero agradecer, onde quer que ele esteja, o Paulo Mendes da Rocha, porque ele me incentivou num momento que eu estava um pouco desanimada de fazer esse projeto. E depois ficou super animado de em casa contar a história dele com Warszawski e tudo mais. Então, sou grata por isso. Bom, eu comecei a pensar nesse projeto quando, no final da década de 90, um marchand de Nova York me procurou querendo livros e publicações bilíngues sobre o Warszawski. E aí que eu fui dar uma olhada e me dei conta que não tinha nada. A gente tinha o livro do Geraldo Ferraz, de 65, e alguns artigos. A gente ainda não tinha o livro do professor José Lira, que veio uns 10 anos depois, que é uma pesquisa extensa sobre a obra do Warszawski, que é a tese de livre-docência dele. E nada para as pessoas conhecerem o Warszawski. Então, a partir daí eu comecei já a ficar um pouco inquieta. E eu acho que é muito importante que as pessoas conheçam o Warszawski, porque ele tem uma importância histórica muito grande. Ele foi precursor do movimento moderno no Brasil. Ele, em 25, ele escreveu o Manifesto Modernista. Em 27, ele construiu a Casa da Santa Cruz, que, apesar de não ter sido feita dentro dos preceitos do modernismo puro, por questões técnicas, foi uma casa que, pela limpeza formal, volumetria, ela foi muito impactante. E eu quero só mostrar para vocês aqui o desenho, que é meio icônico. Vamos ver se eu consigo. Aqui. Ele fez esse desenho para aprovar o projeto na prefeitura. Vocês veem com todos os adornos, platibandas e tudo mais que era obrigatório na época. E aí ele, para morar nessa casa, que é o resultado final, ele alegou falta de dinheiro. Mas, assim, para vocês terem uma noção do significado dessa casa no meio de uma cidade eclética, neoclássica, portanto, foi uma ruptura muito grande. E ele enfrentou muitas críticas. E eu acho que por isso só ele merece ser reconhecido e lembrado. Esse aspecto histórico é bastante importante. Depois ele construiu a Itápolis, a Bahia, enfim, projetos puros, modernistas. Enfim, tem uma trajetória, foi para o Rio, fez sociedade com Lúcio Costa, desfez, ficou um tempo parado, depois voltou com uma liberdade formal maior, construiu prédios que são importantes, construiu o Clube Pinheiros, Hebraica, Paulistano, enfim, ele tem uma história também importante dos projetos dele. E um terceiro ponto é o traço dele, porque eu acho que a limpeza formal, a elegância, a simetria, essa visão racionalista que ele tinha, formal, ela é dele. Você enxerga isso nas fachadas, você enxerga isso nos portões, você enxerga isso nas maçanetas, nas luminárias, nos móveis. Então, é um traço dele. Não é uma coisa assim que ele pegou na Europa esse estilo
trouxe para cá, colou e acabou. Não é isso, não foi isso que aconteceu. Ele realmente era verdadeiro. Então, isso que eu acho importante, são 3 aspectos bastante importantes, e eu agora vou fazer as perguntas para os nossos autores também, e depois a gente discute um pouco mais, né? Vou começar aqui pelo Ivo. Você escreveu um texto que mostrou a complexidade do trabalho do Warszawski. Queria que você falasse um pouco para a gente sobre isso. Bom, primeiro, boa noite a todos. Antes de começar a dizer qualquer coisa, agradecer também a você, Silvia, pelo convite de participar de um livro tão bonito. Agradecer também a todo o pessoal da BEI, o pessoal aqui do INSPER também, que está hoje abrigando a gente aqui nesse dia especial, que é o Dia do Arquiteto e Urbanista, que nós temos algo a comemorar, acredito. E acho que é um dia muito propício também para fazer essa justa homenagem ao Warszawski, que foi, como acho que todos nós que estamos aqui sabemos, um arquiteto fundamental para a história da arquitetura moderna brasileira, que teve uma obra realmente pioneira e visionária. E eu estou usando essas 2 palavrinhas, pioneira e visionária, porque espero que depois todos vejam no livro. São 2 palavras que eu uso no título do texto que eu desenvolvi para o livro, e que me parecem que resumem muito bem, ou não resumem, não é a minha palavra, mas sintetizam muito bem essa complexidade da obra do Warszawski. É uma obra que, pelo pioneirismo, justamente reconhecida pelo seu pioneirismo, que você colocou aqui muito bem, mostrou algumas dessas obras, né, principalmente a Santa Cruz, mas falou dessas outras obras, é mais conhecida e justamente reconhecida por esse conjunto de obras iniciais de meados dos anos 20, começo dos anos 30, que realmente tem esse papel vanguardista, né? E aí eu queria chamar a atenção para alguns pontos, ainda dentro desse pioneirismo, que são também conhecidos, mas talvez menos reconhecidos. Um deles é a qualidade e a importância da obra escrita do Warszawski neste momento. Então, começando pelo Acerca da Arquitetura Moderna de 1925, mas uma série de artigos que ele publica na imprensa da época sobre a arquitetura moderna de uma forma completamente inédita, e que traz também, então, uma densidade para o debate arquitetônico na São Paulo daquele momento, então inexistente sobre esse assunto, e que então transcende também, eu acho que a obra dele, primeiro, a obra escrita é tão importante quanto a obra construída nesse primeiro momento, e transcende a ele próprio, né? Porque ele traz esse debate para esse lugar, né? Para São Paulo, então tem essa importância, eu acho que adicional. Depois também um papel que eu acho que ainda talvez pouca gente fale, né? Que é o papel que ele teve nos inícios de personagens que vão ficar extremamente conhecidos depois na história da arquitetura brasileira. Burle Marx, por exemplo, faz o primeiro jardim dele na Casa Schwartz de 1932. O próprio Lúcio Costa, né? Ou seja, quando faz a associação com o Warszawski que era, digamos, a estrela, né? E ele conhece o Lúcio Costa conhece a obra do Warszawski através de uma reportagem da Entrevista para Todos na época, se eu não me engano, da Santa Cruz mesmo, ou da Itápolis, fica muito impressionado, e aí vem o convite para atuar na EMBA e consequentemente, a parceria entre os 2, né? Um jovem Vila Nova Artigas, com 20 e poucos anos, que participa na equipe do Warszawski para o concurso em 1939 do Paço Municipal de São Paulo. O próprio Paulo Mendes da Rocha, que você coloca, né, tem a entrevista do Paulo Mendes da Rocha no livro, e que ele tem uma passagem muito saborosa, né, que ele diz que a escada retrátil da loja Forma ele copia da casa do Raul Crespi no Guarujá de 1942. Então acho que do pioneirismo tem essas coisas que, além disso que você colocou e que também eu
destaco no meu texto, que eu procurei destacar também, então, esse outro lado desse pioneirismo e também esse papel visionário de um arquiteto que soube mudar os rumos da própria carreira, que sempre tinha um senso de oportunidade muito aguçado e soube se reinventar ao longo desses 50 anos de trabalho, que eu acho que isso adiciona complexidade para o trabalho dele, e se a gente olha essa obra dele de uma forma integral, deixa ainda mais rica essa trajetória. Então isso acontece, esse lado visionário que eu estou chamando, né? Acontece logo depois daquele ato de uns 10 anos mais ou menos, que ele produz bastante pouco, né? Do meio dos anos 30 até o meio dos anos 40 mais ou menos, em que muitos entendem como uma certa ruptura ou mudança muito radical, muito brusca de rumos na obra do Warszawski, e uma visão da qual eu discordo um pouco. Porque eu acho que a obra do Warszawski tem uma coerência interna muito grande do começo ao fim. Então, se a gente pensar, por exemplo, esse lado empreendedor do Warszawski, por exemplo, que vai marcar essa segunda etapa da obra dele, está desde o início, quando ele faz a Casa da Rua Itápolis, né, que é uma casa econômica pensada para aluguel, né, para ser alugada. Então, essa visão já está, os trabalhos que ele tem, os empreendimentos familiares dele, desde as casas da Moca, da Rua Aberta, né, casas para aluguel, ou seja, para renda, isso já está lá desde o início, né? Então acho que não dá para ler a obra dele nessa chave de uma ruptura radical entre uma parte e outra, como se fossem fases muito diferentes. É uma obra que acompanha as transformações de uma cidade em franco processo de desenvolvimento, de explosão urbana. Então essas obras, por exemplo, que são as casas isoladas no lote, ou as casas em pequenos conjuntos de casas, vão espelhando também, vão ganhando escala a partir do momento que a cidade também cresce e se verticaliza e vai virando o Cícero Prado, o Santa Margarida, o Instituto, o Moreira Salles, não o Instituto, é difícil, o Moreira Salles, né? Então acompanha essa dinâmica da cidade, acho que com uma qualidade, sem perder a qualidade arquitetônica. Isso que é importante dizer, eu acho também isso é importante dizer. Então, desse lado, esse papel visionário do Warszawski, eu destacaria isso também, e de novo, é uma obra que acompanha essas transformações culturais, sociais, comportamentais de uma cidade, por exemplo, que parte da elite começa a construir no litoral, e o Warszawski vai construir muitas dessas casas, usando materiais rústicos, pedra, tijolo, sapê, né, para construir essas casas. Ou quando no meio dos anos 50, por aí, começam a pipocar os diversos clubes em São Paulo, né, que também é uma mudança daquela época, e o Warszawski já vai usando já uma linguagem mais nitidamente corbusiana, ou carioca, se a gente quiser, que era a vertente vitoriosa da arquitetura moderna naquele momento, vai fazer o Paulistano, o Esporte Clube Pinheiros, a Hebraica, o próprio projeto do Tietê, que não vai adiante, mas então que reflete também essas mudanças pelas quais a cidade passava. E acho que isso também fica muito evidente, ou muito marcado, quando ele monta a sociedade com o Walter Neumann e o filho, né, o Mauris, pai do Carlos, né, para fazer a construtora Warszawski Neumann, que eles têm uma produção muito grande, muito importante, principalmente em edifícios residenciais, né, torres residenciais, e que muitas vezes projetando, né, essas torres, muitas vezes construindo, e não é pouco, acho, dizer que eles construíram nada mais, nada menos do que o Conjunto Nacional, né, que não era projeto deles, mas acho que isso também precisa entrar. Acho que a gente ainda tem um certo, não sei se vício, mas um desejo talvez de olhar sempre para fases heróicas, obras excepcionais, quando o bonito é tentar entender uma obra em toda a sua complexidade, em toda a sua riqueza. E aí, bom, só para terminar, para a gente continuar conversando, para falar um pouco do texto, né, porque eu falei do pioneiro e visionário, eu tirei esse título veio pronto, né,
uma entrevista que ele dá para o jornal A Tribuna de Santos, em 71, ou seja, um ano antes dele morrer. Até então, até onde eu sei, completamente desconhecida, nunca tinha visto ninguém falar dessa entrevista, em que ele fala, né, muitos dizem que eu sou um pioneiro. Ele fala, pioneiro sou sim, mas com os pés no chão. Ele fala, outros dizem que eu sou um visionário. Visionário também sou sim, mas com os pés na lua. Então, e quando eu vi isso, eu falei, é isso, né? É isso que representa a obra. Ele mesmo conseguiu resumir a própria trajetória, a própria obra em 2 frases, né? Eu achei sensacional e falei, isso tem que ser o título, né? Porque era justamente isso que eu estava querendo mostrar no texto, né? Essa complexidade de uma obra que não se resume a 3 ou 4 casas, nem a 3 ou 4 textos, ou seja, tem muita coisa para mostrar, para conhecer e para valorizar na obra do Warshawski. Nessa entrevista ele diz, né, ele fala, o repórter pergunta se ele assinaria o texto de 1925 em 71. Ele falou, assinaria sem mudar nenhuma vírgula. Ele escreve, falou, porque eu continuo acreditando nas mesmas coisas, eu continuo acreditando que a indústria da construção civil deveria proporcionar na verdade, é o único meio que vai proporcionar uma arquitetura realmente lógica, funcional, ou seja, moderna, e que isso não existia lá nos anos 20 e continuava não existindo em 1970 no Brasil. Um pouco indignado, ele se colocava um pouco indignado, que ele fala, o homem chegou à Lua 2 anos atrás e a gente continua construindo com telha de barro, tijolo e cimento, de uma forma muito rudimentar e artesanal, ou seja, ele ainda continuava sendo um pouco triste ainda com essa situação, né? Então, para resumir, eu acho que nessa entrevista ele mostra um projeto de uma casa, aparece só uma imagem muito pequenininha que infelizmente não pode sair no livro, uma imagem de uma casa que ele estava fazendo para ele mesmo no Guarujá, feita com elementos móveis, uma casa toda leve, feita com plástico, fibra de vidro que abriria, os telhados se movimentariam, ou seja, como dizer que um arquiteto desse perdeu o ímpeto renovador 1 ano antes de morrer, né? Então, enfim, acho que é isso que eu quis destacar no texto. Outra coisa que eu me lembrei rapidamente, já passo o microfone para os demais, né? Mas é que eu estou vendo o Hugo aqui, aproveito para agradecer a ele, porque ele me cedeu um material inédito, e que até onde se sabe, completamente desconhecido, de um projeto, um protótipo para casas rurais estandardizadas do Warshawski. Foi publicado no meio dos anos 30, e que, assim, um desenho mais croquis mesmo, né? poucos detalhamentos, mas que também chama a atenção para um arquiteto que estava pensando não só na casa isolada, na casa para renda urbana e tudo mais, mas estava pensando coisas que a gente até hoje nem sequer supunha, né? A gente estava pensando em habitação rural estandardizada nos anos 30. Então tudo isso é muito... Quando vocês me chamaram para escrever, eu pensei, o que será que eu vou escrever sobre o Warshawski, que não seja reiterar aquilo que já foi dito, aquilo que já é muito conhecido. Então, de novo, eu agradeço pela oportunidade, porque foi muito prazeroso justamente poder evidenciar essa complexidade de uma obra na sua integralidade, né, que eu acho que é muito interessante. Acho que é isso, depois a gente continua conversando. Muito obrigada, realmente enriqueceu demais e, enfim, a gente pode ampliar cada vez mais a discussão sobre o Warshawski e muitos outros livros acontecerão. Eu vou perguntar para o Carlos agora, porque daí continua um pouco na linha da arquitetura e depois a gente passa para você, porque daí a gente discute imobiliário. Carlos, eu quero saber, obviamente, sobre o paisagismo da sua avó, que também foi um marco importante. Mas antes, eu queria que você falasse um pouco, rapidamente, sobre a questão da tecnologia, das possibilidades que o Warshawski teve na casa de 27, por exemplo, a questão do telhado, ou mesmo no mobiliário, enfim, que você falasse um pouco disso. Então,
boa noite a todos. Queria agradecer também a Bey, a Silvia, a todos vocês. E, enfim, bom, eu sou arquiteto e também neto do próprio aqui, né, do Gregory. Então, tive um pouco de contato com ele, muito pouco. Ele faleceu, eu tinha 9 anos. Então, eu lembro um pouquinho ainda como aquela imagem de criança ainda. Mas eu lembro um pouco disso que o Ivo estava falando, né, de 71, justamente. Nessa época, ele ainda realmente tinha um entusiasmo assim, pela industrialização, pela racionalização. E ele falava que as casas tinham que ser construídas como a Volkswagen faz automóveis, né, como ele queria que fosse uma coisa mais popularizada, acessível a todos. E realmente ele continuou com essa centelha viva, acho que a vida toda, né? Ele nasceu em 1896, ele, quer dizer, e morreu em 72, né, no Brasil. Então a trajetória dele realmente, você pensa, alguém que nasce na Odessa, na Ucrânia, em 1896, e sai de lá na época da Revolução Russa, que estava muito confusa a situação, vai estudar arquitetura na Itália, pega assim, de cheio a revolução estética e intelectual que estava tendo do modernismo, né, no pós-Primeira Guerra, e vem depois, de alguma forma que ninguém sabe muito bem como, lá aqui nessas terras brasileiras, ele veio a convite, acho que do Roberto Simonsen, que era o proprietário da Companhia Construtora de Santos, e aqui ele encontra, acho que a oportunidade aqui na América, né, um continente que estava assim, realmente se abrindo-se, procurando seus caminhos, e na época da industrialização e a urbanização. Então ele realmente foi procurar trazer essa bagagem que ele tinha na Europa, desse momento tão especial. E acho que encontrou aqui um campo fértil, um país, especialmente uma cidade que estava procurando uma afirmação. Lembrar que São Paulo era uma província, né, mas estava, de certa forma, ultrapassando o Rio de Janeiro em a capital, em alguns aspectos, especialmente talvez intelectuais. Tanto que até outro dia eu estava vendo o Rui Castro, falando no Roda Viva sobre ele acho que lançou um livro, alguma coisa sobre o modernismo no Rio, e querendo reivindicar que o Rio de Janeiro já era moderno, não precisava fazer uma semana modernista. E ele falou, poxa, mas São Paulo justamente, será que aquele movimento todo não mostrava justamente o que aconteceu? Quer dizer, São Paulo ultrapassou, né, tudo bem que a capital mudou para Brasília, mas de fato marcou uma afirmação de São Paulo que ficou, né? E, bom, aqui no Brasil ele conhece minha avó, Mina Clabin, ela é da família Clabin, ela é a primeira Clabin que nasce no Brasil. É uma família que abriu a indústria de papel, trouxe industrialização, olhando para essa questão tão atual e premente. E acho que aí eles se encontraram como casal. As irmãs eram intelectuais, inclusive uma casada com Lazar Segal, pintor, né, a Geni, que era escritora, tradutora, tem vários Segais aqui. Que bom, hein? A Silvia, né? Então a Silvia perguntou do paisagismo. Pois é, a minha avó, a Mina, ela não teve uma formação acadêmica. As mulheres naquele tempo, infelizmente, não tinham as mesmas oportunidades.
Mas como elas irmãs eram intelectuais, foram criadas num ambiente mais acadêmico, enfim, falavam francês entre si. E ela começou a usar as plantas nativas brasileiras nos projetos do marido, do Gregory. E vocês podem ver aí, tem acho que a yuca, tem os mandacarus, e as plantas que aí tem na casa da Itápolis. E porque as casas ecléticas da época tinham jardins afrancesados, né, toda aquela tupiaria, labirintos, roseiras, assim, tudo para combinar com aquele estilo importado. Então, a contribuição dela foi bastante importante, foi assim, digamos, intuitiva, não foi nada que ela tenha estudado, mas o Burle Marx depois reconhece que bebeu nessa fonte, assim, né? Ele dá o crédito para ela de ter sido assim, de mostrar o caminho, um pouco como talvez o Lúcio Costa também acredita ao Gregory de ter indicado também o caminho. Né? O Lúcio Costa estava procurando já um caminho para a arquitetura brasileira, ele estava tentando fugir um pouco daquele ecletismo importado que tinha, né, nada a ver com a nossa cultura, com o nosso clima. E aí, então ele procurava na nossa história no neocolonial, então ele buscava aquelas coisas do Ouro Preto, nossas raízes portuguesas e tal. E aí, quando ele conheceu a obra do Gregory, assim, deu aquele estalo que ele falou, não, acho que é isso que nós estamos precisando realmente, essa modernizada tecnológica, né? Porque não é só uma questão de estilo, uma questão também de como fazer arquitetura mais racional para essa cidade, para as pessoas, né? O crescimento populacional urbano foi muito grande nessa época, até os anos, até hoje ainda está crescendo demais. Mas, então, a Silvia também perguntou, né, da questão tecnológica. Então, o Gregory encontra aqui um ambiente muito atrasado na questão industrial, tecnológica. E então ele construiu a casa, quando ele se casou com a Mina, ele construiu uma casa lá nos terrenos que pertenciam à família. Se desse para voltar, talvez, a imagem. E ele fez com a tecnologia que lhe foi possível na época. O concreto armado, assim, simplesmente não havia quem soubesse fazer ainda o concreto armado. Quer dizer, até se fazia, mas talvez fosse um preço proibitivo para uma casa. Talvez se eu fizesse um viaduto, alguma coisa, mas o que ele conseguiu fazer aí foi essa casa desnudada de qualquer ornamento, com essa linguagem modernista que ele trabalhava lá com o Piacentini na Itália. Então muito falado já, foi muito próximo dos holandeses, do Audi, do Rietveld, e mais até do que o Corbusier. Mas assim, ele teve que fazer um telhadinho de barro, porque era o que ele conseguiu fazer. Então ele escondeu o telhadinho de barro atrás daquela, onde tem as 3 janelinhas, aquela parede esconde o telhadinho ali para dar a cara que ele queria. E ela é simétrica, que ela foi um pouco criticada depois, posteriormente, pelos críticos. Não, ela ainda está muito presa, é uma casa de transição, ela é uma casa, foi até falado, ela não é a primeira casa modernista, ela é a última casa não modernista. Mas assim, eu vejo de uma maneira diferente, quer dizer, aquela janela do lado direito ali, eu não sei se dá para ver que tem 2 janelas lá embaixo no térreo, aquilo atrás é um terraço, fechado, uma varanda. Então, ela está ali um pouco para fazer o par com a outra janela do lado esquerdo e manter a simetria. Mas, assim, a simetria não é enfim, algo, assim, um elemento como qualquer outro. E atrás não dá para ver aqui nessa foto, mas também é um alpendrezinho com telhado
E em 1935, quando eles já tinham tido meu pai como filho, a ideia era essa casa não ter filhos. A minha avó, os médicos na época diziam que ela não teria filhos, então foi uma casa relativamente pequena. E quando nasceu meu pai, eles resolveram reformar e aumentar a casa, e aproveitou e ele deu uma modernizada, que é a casa como se encontra hoje. E aí ele pôs muitos elementos de concreto armado, uma marquise. Aí vocês, quem não conhece, faz favor de ir lá na Rua Santa Cruz. Se puder passar para a próxima. E essa casa, então, ele construiu essa casa da Itápolis em 30. Foi uma oportunidade, o bairro do Pacaembu tinha acabado de ser lançado pela companhia City, né, uma companhia inglesa que veio lotear aqui em São Paulo, Jardim América, Jardim Europa. E eles eram terrenos menores, e essa casa ela fica muito perto do estádio, que era assim os arrabaldes de São Paulo. Naquela época, depois o estádio do Pacaembu não existia, era um buraco. Então deve ter sido um terreno muito barato, e ele construiu como uma não queria achar uma palavra melhor que showroom, mas, enfim, de uma casa mais popular, uma casa que pudesse ser replicada para em outros locais, enfim, né? E essa ele já conseguiu usar o concreto armado, acho que já tinha mais conseguiu arrumar construtores. Então tem essa marquise que é bastante interessante aqui, acho que é a primeira marquise em balanço, né, que eu conheço aqui, pelo menos no Brasil. E aqui ele já conseguiu usar mais também a laje de concreto, não tem mais laje, telhadinho escondido. E essa casa também tem as janelas têm os formatos diferentes, quer dizer, a estrutura de concreto ele permite a independência, uma daqueles dos 5 pontos que o Corbusier falava da arquitetura moderna, né, que a independência da fachada é planta livre, o teto jardim, o pilotis, né, que é você poder circular embaixo, enfim. Não vou entrar muito nesses detalhes, mas assim, ele consegue fazer as janelas que não são mais buraquinhos furados nas paredes portantes de tijolo, que é como você tem estrutura de vigas e pilares de concreto, você pode fazer a abertura que você quiser. Se quiser fazer uma janela gigante, você faz uma janela vertical, horizontal, e é isso que ele faz aqui. E tem essa janela de canto aqui, tem uma janelinha, nessa foto não dá para ver muito, mas ela é uma janela meio em L, e aí eu acho que por algum motivo ele tem um pilarzinho um pouquinho escondidinho lá, ainda não conseguiu sair totalmente fazer o Lzinho total, assim, tem um pequeno recuo naquele canto. Mas ela é uma casa que foi feita a exposição de uma casa modernista, ele aproveitou para fazer essa grande mostra de como seria o estilo não só da casa, mas a linguagem modernista integrada com o paisagismo, com os móveis dentro, com a literatura. Tinha poesias de Mário de Andrade, fizeram esculturas do Brecheret e telas do Segal, acho que da Tarsila, e móveis de John Graz, enfim, fizeram uma grande exposição que teve muito sucesso em São Paulo. Foi até prorrogada a exposição. 20 mil pessoas, que para São Paulo na época era muita coisa. E, enfim, acho que nessa casa ele conseguiu finalmente se estabelecer realmente como assim, o que ele queria dizer com o modernismo. E teve que trazer, meu pai fala que ele trouxe marceneiros jugoslavos, umas coisas assim, porque não tinha quem soubesse fazer os móveis modernistas. E uma coisa que eu acho que é interessante é como ele também fez móveis, ele gostava de fazer móveis não soltos, assim, que você vendia numa loja, mas móveis para aquele local específico, com arquitetura. Então, está cheio de luminárias embutidas, luminárias com linguagem industrial,
Essa janela aqui do lado direito, uma vertical, também não aparece muito na foto, mas ela é um vitrô. Agora, você usar na sala, no living, um vitrô, é uma coisa que na época as pessoas não podiam entender como é que se é um elemento industrial na tua sala de estar, né? Mas era aquela empolgação com a indústria que ia nos tirar do atraso e era aquela confiança no futuro que ele continuou, né? Como o Ivo já falou, a vida inteira. Então, eu fico assim, até acerto uma pontinha de inveja de quem nasceu em 1896, né? E ficou até 72, porque realmente a pessoa viu a transformação de um mundo que realmente era uma confiança no futuro e uma vontade de o progresso que era tão promissor, né? Depois deu tudo errado. Enfim, acho que é meio isso.